Ó, vamos? Bora, pô. Caraca! Essa resenha demorou, desculpa, moça. O cara já começa bloqueando o trânsito. Caraca! Bicho, a gente fala de fazer uma parada assim faz um tempinho já, hein? Só foram acontecendo, né? A gente agora tá na mira do gol aí. Exatamente. Na parada. Cara, como é que você tá? Como é que tá a vida? Como é que tá a carreira? Como é que tá? Conta tudo, cara. Então, cara, eu acho que agora, esse momento agora que eu tô vivendo, maio, né, 2 meses aí pra luta. Vocês estão assistindo isso aqui na semana da luta ou na semana antes da luta, hein? Eu vou soltar lá pertinho só. Então, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, é bom até que vai ser meio que um countdown, assim. Uhum. E, cara, eu tô muito bem, cara. Eu vejo que hoje em dia eu tenho um cinturão, né? Eu tô com uma mão no cinturão, né? Quando é oferecido pra você, você bota uma mão no cinturão. Então, eu tô vendo que eu não vou falar que eu me sinto campeão nem nada, tenho um adversário duríssimo, mas eu vejo que a pressão de lutar pelo cinturão não vai ser tão grande, entendeu? Pelo fato de você conhecer o cara Pelo já, fato é isso? de eu estar com 33, fazer a mesma coisa que eu faço há 18 anos, todos os dias, sabe? São 18 anos, assim, que eu falo desde os 15, assim, que eu treino realmente forte, né? Eu fiz competições de Muay Thai, eu fiz competições de Jiu-Jitsu, né? Minha primeira luta de MMA foi em 2007, então, pô, tem bastante tempo daqui, né? Você sente que, pela tua experiência, chegou a tua hora, assim, tipo, Sem sombra de dúvida. Eu falo que, tipo assim, é como se fosse um diamante bruto, que eu sempre fui. Quando eu cheguei na América Top Team, eu fui realmente lapidado, assim. Eu passei por outros lugares antes de chegar aqui na América Top Team, né? Só que eu nunca fiquei tanto num lugar quanto eu tô aqui. São 5 anos, eu acredito, eu passei por muitos lugares. E pela estrutura que se tem aqui, pelas facilidades que se tem nos Estados Unidos, é a maior academia do mundo, é a maior equipe de MMA do mundo, pela quantidade de atletas, né? Sem igual, né? Dos maiores eventos do mundo, os treinadores, os nossos coaches, tem treinador que está mais de 20 anos na frente ali de head coach e, sabe, continua se reinventando, continua analisando e é um cara que sabe tanto antes quanto... Eu vou falar um pouco do meu head coach, que é o Parrumpa. Pô, eu sou fã do Parrumpa, cara. Pô, o cartão de visita dele, eu acho que é tipo falar que num UFC teve 6 corners. Ele fez 6 corners em um UFC. Foi tipo, que loucura, quase né, que a metade do evento que ele fez, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso é a versatilidade que ele tem. Sabe, um cara que entende do jogo como ninguém, um cara que tá ali fazendo 6 lutas numa noite, ele volta pra academia com um material informativo na cabeça muito grande. Então, ele sabe o que dá certo no octógono, ele sabe contar os minutos que se passam ali dentro, entendeu? E uma visão de luta que poucos têm, né? Exato, que só quem tá vivendo dia a dia, semana... Pô, isso foi num evento, mas ele sai de um evento pro outro. Ele tá numa luta sexta num lugar, sábado ele tá em outro, isso aconteceu há pouco tempo atrás. Ele ganhou em 2 eventos diferentes. Doideira, né, cara? Ele teve 4 vitórias em 2 eventos diferentes, sabe? Porque agora eu e ele, a gente já tem uma conexão muito forte, que eu já ouço ele falando, antes dele falar, ali no cage. O Macarrão também faz um trabalho comigo que me ajudou muito a controlar o meu ímpeto, que eu sempre quis bater muito pra frente, sem ter paciência. O Macarrão me deu essa paciência que eu precisava. Essa é a parte mais difícil de controlar lapidar. Isso aconteceu comigo na luta do Davidson, que eu quis sair na porrada com ele, quis fazer uma guerra violenta com o Davidson e eu vou expressar isso agora. No primeiro round ele vai me dar uma queda. E essa queda fez ele roubar o round pra ele. Então, eu entendo bastante de luta, sabia que ele tava 1-0 ali no round ali. Mas foi algo que talvez eu tivesse mais planejado. Logo depois eu fiz uma luta com o Manel Cap, pra mim é um dos grandes nomes da categoria. Sim. É um top 5 ali, vai ser um contender, né? Sei que devo lutar com ele e treino pra lutar com ele no futuro também, que é um adversário, pra mim um dos melhores adversários que tem ele na categoria. Então com o Manel Cap eu já faço um footwork diferente, eu me movimento melhor no cage e ganho a luta nos pontos ali sem me expor muito. Sim. Porque talvez você se expondo para um lutador que tem a pegada, você perde um ponto. E o que aconteceu com o Davis? Ele me ganhou primeiro nessa queda, no segundo round eu tava ganhando o round,
faltando 10 segundos ele me acerta uma mão, eu vou querer descontar a mão, porque é ímpeto meu, eu sempre quero descontar. Quer devolver, né? E aí ele me conecta outro, pô, flash down, roubou o round 2-0 pro Davidson, eu sento no meu corner, 2-0 pro cara, eu falo, ó, eu vou pra porrada, não tem o que eu fazer aqui, tem que nocautear ele. Davidson é um exímio contra-golpeador, é um cara que esgrime e bate muito bem. Então, eu dei o doce pro lugar. Aí tu se abre, aí muda completamente, você sai do Mas foi aquilo, plano, cara, aquilo foi uma luta que provou bastante pra mim mesmo, quanto que eu quero estar ali, né? Mas essa lapidação, eu falo que após uma derrota vem essa lapidação forte, né? Você vê os seus erros, você vê o que você precisa pra ganhar daquele cara, né? E é o que eu venho fazendo, não só com o Macarrão, com o Parrumpa, com o mestre Gabriel também, Oliveira do boxe, né? Com o Pituca que chegou lá. Tu tá bem acompanhado, né, cara? Puta que pariu, né? Falando da TT. Tem o Mike Brown também, que pô, passa pontos importantes. Pra mim é a melhor academia do mundo, fora o suor que tem lá dentro, o cheiro que aquela academia exala. Eu tive 2 semanas no Brasil, assim que eu abro a porta da TT, vem aquele cheiro de vitória na minha frente, assim. Irado isso. E eu sinto aquele cheiro e é isso que tá me empurrando, entendeu? Também, entendeu? Isso é tudo parte de um mental importante para o conjunto de pontinhos que tem que se unir para formar um vencedor, exatamente, né? Exatamente. E antes de tudo isso, no meu primórdio, eu venho de uma cidade pequena, Arraial do Cabo, ali no interior do Rio de Janeiro, né? Eu sou nascido na capital, mas eu me mudei novo pro Arraial do Cabo e Arraial do Cabo me deu essa vontade de querer aparecer pro mundo, porque logo que eu cheguei na cidade, eu tava treinando jiu-jitsu, eu só treinava com adulto, com o mestre Oswaldo Alves, isso no Rio de Janeiro, Copacabana. Era uma época, pô, de jiu-jitsu eu só treinava com homem cascudo, casca grossa, os caras, pô, Fredson Paixão. Caraca. Então, nomes fortes. Eu conheci o Raoni lá uma vez, ele foi de faixa marrom. Eu de faixa branca ainda começando, eu vi o Raoni Barcelos lá de faixa marrom. Eu nunca me esqueço dessa parada. E aí, quando eu vou pra Arraial, que eu começo a treinar com a garotada do meu tamanho, eu começo a passar o carro em todo mundo, assim, tipo, muito desproporcional mesmo. E aí chamava os caras adultos e eu passava o carro também, isso com 14 anos. E aí começou essa minha motivação toda, né, de jiu-jitsu, querendo sempre ser bom. Fiz uns campeonatos carioca, ganhei todo mundo. Quem que chega pra você na tua época de moleque lá e falou, cara, vamos fazer uma então, parada aqui, você é um cara diferente. O cara que injetou mesmo foi meu mestre Albert Reis, lá de Arraial do Cabo, da Muay Thai Arraial. Ele me viu treinando jiu-jitsu. Quando o meu primeiro treino de Muay Thai, ele já viu que eu tinha uma coisa diferenciada. Ele pegou um cara grandão pra sair na porrada comigo, eu saí na porrada com ele, entendeu? Então foi coisas assim, então o cara já viu, pô, tem um material ali. E aí o que acontece? Eu estudava de manhã, eu passei a estudar de tarde para poder treinar de manhã e à noite, isso com 15, 16 anos. Então essa já é a minha base, entendeu? Eu busquei muito isso. Eu já treinava como profissional com moleque, né? Eu via meus amigos saindo, não sei o que, de vez em quando até ia para uma boate assim com os amigos, eu me sentia um peixe fora d'água, eu ficava... E eu achava que o problema era comigo, né? Pô, eu não conseguia... A mentalidade já não conecta, me descolar, né? Sabe? Eu queria, mas eu não conseguia. E logo depois, né? Hoje em dia eu consigo enxergar que aquilo não era um ambiente que eu gostava. Só que antes você queria se enturmar, né? Você quer fazer o que a galera tá fazendo, mas né? a minha turma realmente foi estar na academia ali e é isso, esse cara me abraçou, me alimentou, me dava suplementos, treinava comigo de manhã, de noite. E, cara, o Durinho até fala, ele já me viu lutando uma vez, antes dele lutar. Eu comecei lutando muito cedo, eu fui pra vários campeonatos de Muay Thai, eu tenho mais de 20 lutas de Muay Thai, eu nunca perdi no Muay Thai. Caraca! Tem coisas que a pessoa não sabe, né? Porque tem uma história muito grande no MMA também. Antes do MMA eu lutei Muay Thai, né? Eu vi o Marlinho, o Edson também, a gente participava assim das mesmas confederações. Eles sempre foram grandes inspirações pra mim. E... Muito louco isso, né, cara? Muito... Então é a pergunta que você me fez primeiro, como é que eu me sinto? Eu me sinto muito pronto, cara, eu me sinto muito pronto. Eu fiz todo esse caminho, né? Eu lutei no Chotô uma vez, eu perdi pro José Formiga uma vez. Que treino com você aí agora, né? Um dos meus melhores treinadores, ele é um mestre pra mim, porque ele me dá muito, sabe? Ele me dá muito mesmo. Os caras falam que o jiu-jitsu dele é sinistro, é um absurdo, né, cara? E é um cara que eu preciso, porque eu tenho um chão bom. E eu ter alguém que é melhor do que eu, me puxa muito, não só o Formiga, claro que o Formiga é o top da lista ali, mas tem o Vitinho Dias também, que é o campeão do Titan.
é um cara excepcional que já era pra... Cara, inclusive o Marlinho veio falar comigo. Ele falou, pô, vamos fazer um papo com o Vitinho. Pô, o cara não consegue luta. E acaba que acontece isso, o cara não consegue luta, ninguém quer lutar com o cara. Pô, quem que vai arriscar, né? Ele fez uma luta agora até na categoria de cima, eu peço pra ele subir de categoria o tempo todo, porque ele é uma pedra no meu sapato na academia, é um moleque muito duro. Né, cara? Pô, a academia ali é gigantesca de nomes, assim. Que loucura, né? Não, e você para pra pensar, assim, falando de volta da academia, tem um cara que ninguém conhece, vou falar do Vitinho, por exemplo, né? Que ninguém conhece, que é um treino duro pro cara do UFC que vai lutar pelo cinturão. Foda, cara. E é um cara que realmente merece, trabalha todo dia, é um funcionário da academia. Ajuda todo mundo sempre que pode. Eu falei pro Malinho que eu vou vir aí, de repente a gente faz um bem bolado, vai todo mundo junto na resenha aí. Vamos dar uma moral pro Vitinho, e vocês vindo junto, a galera vai ver, tá ligado? Então a gente tá muito regado realmente. Mano, o Vitinho pega os Jus todo lá, os caras passam mal com ele. Chama ele assim, não entende quem é que tá treinando. O Vitinho consegue dar cura nos caras que estão no top do UFC, entendeu? Foda, eu tô falando. Caraca. Mais pesado que a gente. Os caras de 61, pena. Sinistro. O moleque é um bicho mesmo. Porra. Escuta, o fato de você já ter lutado com o Moreno faz um tempo já, tal, não sei o que, você acompanhou a evolução? Você acha que ele evoluiu muito, tá muito melhor? Ou você meio que tem a charada pro cara lá? Aí eu vejo como completamente um lutador diferente, né? Eu tenho dentro de mim que eu já lutei com ele, já conheço mais ou menos o corpo, né? Uhum. Eu sei o tamanho dele, a gente fala, né? Eu sei o size. Ajuda isso, né? De sem sombra de dúvida, faz com que eu não tenha que ver tantos vídeos. Eu tenho que ver alguma coisa agora, né? Algumas lutas dele com o Davidson agora, com o Kajana France, vou ver um ajuste que ele fez pros dois. Mas ele tem meu número, é um pouco prepotente ficar falando as coisas, né? Mas tem que ser real, tu não tá sendo arrogante, tá sendo honesto. Muito forte, cara, eu me vejo muito forte, realmente, ainda mais tratando dele. Eu falo, cara, que sendo cirúrgico na pergunta, é um outro lutador completamente diferente, já lutei com ele, sei o tamanho dele, mas eu não me baseio nisso pra próxima luta. Claro. E eu até acho que isso é uma motivação muito maior para ele do que para mim. Então essa se torna a minha motivação, porque eu sei que se eu tivesse perdido para alguém 2 vezes, vai ser, sabe, eu treinaria. Você quer fazer, você quer ganhar, né? O Moreno, cara, é um cara que é muito aguerrido, sabe? Eu dei 2 surras nele e eu finalizei ele numa, né? Foi o Matalhão. Mas nessa que eu finalizei ele também, se você voltar lá no TUF, ele sai com a cara bem machucada. Nessa de 2018 também, né, o primeiro round ali um avassalador pra cima dele, e ele conseguiu sustentar os outros 2. Ele não ganhou nenhum dos rounds, mas ele apanhou os rounds, mas ficou ali, né? Exatamente, então mostra o lutador que ele é aguerrido. Fez 5 rounds 2 vezes com o Davidson, né? Uma foi empate, uma o Davidson ganhou, e as outras 2 ele ganhou, né? Uma do Matalhão. E tá bom, já chega, né? 4 vezes, porra. Sinistro, né, cara? Mas foi bom pra categoria também, né? Apesar de ter travado bastante. Eu acho muito que isso tudo se rolou muito por causa da tua lesão e do teu período de recuperação. Sem sombra de dúvida. Ter te tirado da briga ali. Não acertou minha luta ali no octógono, né? Só que eu já tava com a lesão ali, com o Breno Rival, né? Mas, cara, tudo como tem que ser. Eu sei que essa lesão que eu tive também foi algo que eu tive que mostrar novamente pra mim mesmo o quanto que eu queria vencer, o quanto que eu quero ser campeão, sabe? É difícil o retorno. Não tô falando de fisioterapia, daquela parte que todo mundo sabe. Eu quero o mental, cara. Você fala, porra, vou voltar igual, não vou. Rola uma insegurança assim que... sem sombra de dúvida. Você vai... É interessante, cara, que lesão, muitos, né, a gente já na academia eles tiveram a lesão, o Sapato, o Bochecha, e 2 pessoas que me ajudaram muito, né, que eu perguntava a todo momento, pô, e aí, volta 100%, como é que fica e tudo mais. E hoje os 2 tiveram a mesma lesão de novo e eles perguntam pra mim, e aí, como é que é? Mas é algo que, tipo assim, você vai ganhando confiança mês após mês, você vai voltando a correr, aí você volta a nadar, aí você volta pra academia. E se você mantém um treinamento, você mantém uma alimentação... Eu voltei em 9 meses, eu tava lutando. Em 6 meses falaram que eu não poderia pisar na academia, eu respeitei friamente essa fisioterapia. Importantíssimo, né? Eu respeitei bastante, fiz todo o processo.
até pisar na academia, porque eu não queria passar por tudo isso de novo. Claro. Então, no 6º mês eu volto pra academia, e em 1 mês e meio eu já tava no meu shape de novo, mais 1 mês estava voando, e aí eu luto com o Alex Pérez, 91 segundos de luta, eu ganho dele. Ajuda ou atrapalha 90 segundos de luta? Você queria lutar mais? Porque vocês têm umas paradas assim, não tem? Tipo, claro, você vai lá e ganha do cara rapidão, é maravilhoso, mas de repente você queria os 3 rounds ali pra... Acho que não, acho que tô... Não mesmo? Sério? Sei lá, velho. Eu já ouvi os caras... O Durinho mesmo falou, cara. Ele falou, não, porra, eu quero a guerra, porque é bom que você se testa, ganha... O Johnny Walker falou isso essa semana. O Johnny Walker é meio maluco. Então, mas aí eu falo isso, entendeu? Aí eu gostaria de lutar logo, entendeu? Só que isso não aconteceu porque rolou mais uma novela, né? Do Davidson de novo com ele e tudo mais. Essa é a minha vontade. Se eu ganhar rápido, que eu lute logo, porque eu vou estar bem, 100%. Mas eu aprendi, cara, com um tio meu falando que ele falava assim pra mim, não tem que ter luta. Luta é quando você e seu adversário estão ali na disputa, entendeu? Você tem que pensar que não tem que ter luta. E é um sentimento que eu levo há anos, ele falou isso há muitos anos. Uns 15 anos. Aí eu não perco essa frase na minha mente. Porque eu tenho que mostrar a todo momento pro meu adversário que eu vou ganhar, não tem que ter luta, ele não tem que achar em momento nenhum que ele vai vencer, entendeu? Então é isso que eu busco todo momento, no treino mesmo eu busco isso, entendeu? A todo momento que meu adversário entenda que eu vou ganhar, ele não vai ter a menor chance de conseguir. É o que eu busco. Né? Então teoricamente não é uma luta, exatamente, né? Irado. Bem legal. Não, esse Ti, cara, foi uma pessoa que... Como eu morava em Arraial do Cabo e ia para o Rio de Janeiro, na Nova União, treinar, ali 2 horas, 2 horas e meia, dependendo de como é que você vai, chegar até 3 horas de distância de Arraial do Cabo para Nova União, no Rio de Janeiro. E eu não tinha, né, minha família morava no Brasil, no Arraial do Cabo, minha mãe, e eu não tinha com quem ficar, então eu ficava certos dias na minha tia, certos dias no meu tio, certos dias de casa em casa. Pra não ser um incômodo, Sim. Né? Então eu fico uma semana ali, fico uma semana ali, fico uma semana ali. E, cara, tudo isso foi muito milhagem pra mim, sabe? Foi muitos quilômetros rodados que eu tive de conhecimento, de pessoas. A família era bem próxima? Minha família sempre foi bem próxima. Que isso ajuda também, né? Tipo, porque eu também fui criado em casa de tia, entrava na casa da minha tia, deitava na cama dela e... E isso faz diferencial, você ter essas pessoas que estão te auxiliando ali, porque se não fosse, eu não estaria aqui. Isso 100%, eu não estaria aqui. E... era uma luta para chegar em Nova União, para treinar e tudo mais, mas isso mostra sempre o quanto que eu quis chegar onde eu cheguei, entendeu? Eu acho que eu sempre tive essa mentalidade de que eu sou um campeão, mas não pensando que eu sou um campeão, mas a mentalidade, tipo assim, não que eu sabia o que era ser campeão ou não, ou que eu estava me julgando campeão. Você quer o extra pra... Mas é uma coisa que você tem em você, entendeu? Pode ser chamar de dom. Esse talvez seja o meu dom. Essa vontade de estar vencendo, de estar lutando, de estar querendo se provar, ser melhor, buscar alguma coisa melhor. E nunca estar acomodado com se eu posso estar mais. E, cara, eu falo que eu sou um artista. Eu quero que os outros me vejam. Eu quero mostrar o quanto que eu sou bom, o quanto que eu me preparo na academia. Eu quero chegar lá no octógono, dar um espetáculo. Mostrar a tua arte, mostrar teu talento, exato, né? Mostrar minha arte. E mesmo no treino eu tento mostrar essa arte pra todo mundo, cara. E me dá um enorme prazer quando na própria academia tenho meus companheiros de treino, né? Pessoas que eu sou muito fã. Eu falo que eu tenho muito... Esqueci a palavra, mas eu sou fã deles. E... É igual você falou, tipo do Marlinho, por exemplo, você viu o cara lá atrás, de repente você olha e fala, porra, o cara é foda, e hoje você treina aí com os caras, né? Então, é uma parada assim que você tá falando? Tipo... Não, é mais ou menos baseado nesse negócio do fã mesmo, mas é de... Eu tenho admiração. Admiração não só pelo lutador, pela pessoa, por tudo que construiu, porque... Realmente, a gente brasileira, por isso que a gente se iguala muito com o russo, né? Que a gente passa por muita coisa pra chegar. Talvez a gente veja o americano, a gente sabe que eles têm as coisas um pouco mais fáceis, entendeu? Pelo estilo de vida daqui, exato. Né? Não porque... Não culpa deles. Lógico, exato. Isso também, porra. A gente aprende na raça. Não, e tá vivendo agora, né? Você vem pra cá em busca de uma qualidade de vida melhor que é aqui, não tem jeito, né? Então rola essa admiração por eles e quando, tipo assim, um deles para e fala, porra, vi teu sparring hoje, achei muito maneiro, não sei o que, eu falo, fico gigante. Porque eu não tô recebendo um elogio de alguém que tá vendo ali
sabe, um fã telespectador. Sim. Você é uma pessoa que conhece da parada, entendeu? Ele sabe o quanto que é difícil executar um movimento ou dominar alguém ali. Porque dominar alguém, realmente... Pô, eu vi a luta do Pezão, cara. O Pezão dominou o cara 2 rounds por completo. No último round ali, ele deixou, né? Ele tava cansado porque dominou. E os caras falando que o cara cansou, velho. Eu fiquei assim, como que ele cansou, mano? Já foda. tentaram dominar alguém, um cara de 120 quilos por 10 minutos, entendeu? Não é Conta aí como é que é, né? O cara, óbvio que ele vai sentir um pouco do gás, mas a luta dele foi fantástica. Foi mesmo, foi mesmo. E o contrário? Você tem amigo que chega... Porque eu tenho amigos que treinam assim, e eu já ouvi todo tipo de resposta. Mas o cara chega e fala assim, porra, cara, o fulano tá dando uma vacilada aqui, tô preocupado porque ele vai lutar, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, mas tu falou pra ele isso? O cara não gosta. Vacilada de luta? No treino, assim, tipo, você percebe que alguém tá fazendo alguma coisa errada, você tem amigo seu que chega e te dá um toque, fala, ô, tá dando bobeira aqui. Me dá toque, eu fico revoltado. Não, mano, mas assim, é algo que, tipo assim, pô, ouvir do Formiga é sensacional. Uhum. Eu busco isso, né? Que ele me dê esse ajuste pra realmente conseguir consertar e adri. Mas realmente tem uns caras ali que a gente sabe que se a gente falar, não vão gostar. Mas eu acho foda isso, cara. Eu tenho me policiado mais a ficar tentando ajudar todo mundo. Até porque às vezes eu acho que mesmo que o cara não goste ali na hora, se você é amigo do cara, eu acho que você meio que tem uma obrigação. Se você vê uma brecha que o cara não tá vendo, eu acho que tem que falar, cara. Entendeu? Tipo, porra. E aí eles estavam me explicando. Ele falou, cara, é que não é assim. Às vezes é muito o mental ali. Você tem que ajudar, de repente, fazendo o cara se sentir fodão. E às vezes é isso que ele precisa pra. Entendeu? Cada ser é um universo. É muito louco, né, cara? Eu vou te falar que eu ando muito motivado, eu ando muito, tipo... Cara, tu tá exalando tô doido pra lutar, confiança e motivação e vontade, assim como poucas vezes eu vi, cara. Eu lutei com o Breno Rival machucado, tive que fazer uma cirurgia, fiquei parado bastante tempo, volto com o Alex Pérez, lutando muito bem, com muita energia, né, botando tudo pra fora. Venço rápido, assisto o Moreno ganhar do Kai Kara France, assisto a luta de novo, né? Eu bati o peso, tava lá no Rio de Janeiro, super motivado, com a ideia de poder lutar no Rio de Janeiro. Então eu tô esperando muito tempo isso, cara. Eu falo que, né, Deus me deu esse tempo e tudo mais, eu tô muito bem treinado, respeito o tempo que foi me dado, e eu tenho que até acontecer, cara, uma parada que eu entendi, porque o Moreno não se machucou da luta em nada com o Davidson. Ele sai da luta inteiro, e aí eu dei uma chamada nele ali no pós-luta ali, né? Fiz um trabalho, um work ali parabenizando ele depois da luta com o Davidson, e do nada o cara me cata uma cadeira de roda, sai de cadeira de roda assim, né? Até o Verdun fez com que ele levantasse assim, a ordem do profeta Verdun. E porque o que? Ele quer que, tipo assim, porque eu quero muito lutar. Eu tô muito tempo treinando. Ele quer deixar passar isso aí, né? Não passar, talvez me dê um over, sabe? Eu fiquei pensando nisso, talvez porque... Overtraining, você fala. Porque você tá treinando, cara. Tu tá no ponto, né, então, cara? Você consegue ficar no ponto ali até um certo tempo. Eu academia, acho que 10 vezes esse ano ainda. Então, treino muito, gosto muito de treinar, cara. Eu gosto muito de estar na American Top Team. Sempre tem um amigo ali precisando de mim, fazer um sparring, alguma coisa, né? Eu fiz sparring com o Kyoji Uruguchi, que lutou no Bellator. Eu fiz sparring com o Adriano, que lutou agora no ONU. Eu faço sparring com todo mundo. Eu fiz sparring com o Zalgas, que é o do Cazaquistão. Ele lutar com o menino lá da Nova União também. Então tô sempre fazendo sparring, sempre treinando com todo mundo. E aprendendo, né, cara? Porque... Não, mas eu quero dizer que isso cansa o corpo. Você viu o Durinho aí agora. Foi um cansaço físico. Ele sim, eu falei isso pra ele, sua mente tava blindada, irmão. Você tava, blindado. Ele tava bem mesmo. Ficou lá 5 rounds ali, irmão. Ele tava bem mesmo. Eu falei com ele segunda-feira passada. O corpo não aguenta, não acompanha, não tem como. Ele falou que valia o risco, entendeu? Porque ele falou, se pensar da mente de um apostador assim, valia o risco, porque se eu ganhasse... O cara fez nada com ele. E machucado, né? Ele ferra o ombro ali no primeiro round
E, porra, é impressionante o semblante do cara, como mudou. Não, e é isso. De um round pro outro, você viu? Ele fez essas lutas. Eu acredito que agora vai esperar esse tempo, vai esperar muito tempo agora os caras lutar também. E ele faz mais uma luta, ele já volta pro title shot. Eu acho também, porque ele tá... que tem uma história com o Bilal. Né? E rola uma posição boa, na verdade, do fato do Kamaru não ser mais o campeão. Eu acho que tá rolando um... Não só não é mais o campeão, mas já lutou 2 vezes com o cara, já perdeu. Então ele meio que deu um pulo pra fora da fila ali, entendeu? Ele até entendeu isso, né? Ele é um funcionário do UFC ali também, né, cara? Você vê ele em todos os UFC ali, os caras sabem trabalhar muito bem, estão sabendo trabalhar muito bem isso. O Durinho é um que tá trabalhando muito bem o network dele, as mídias sociais dele, tá com canal, tá com um Instagram bombando. Então, é um cara que se posiciona muito bem, fala muito bem inglês, né? E toda hora tá em eventos, toda hora tá fazendo um marketing ou fazendo um corner também. É um cara que tá na frente da academia dele também. É verdade. Então, isso importa muito pro UFC também, entendeu? Então, se o cara tiver uma oportunidade, vão dar uma oportunidade pra ele, eu tenho certeza. Ele é um pacote completo, né, cara? É aquele cara que... Não só entrega na luta, né? Mas oferece fora também, né? Que os caras precisam, que ajuda a vender. No final dos contos, os caras querem audiência, né? O UFC é entretenimento, né? Exatamente. É entretenimento, entendeu? Eu acho que todo mundo já entendeu isso. Só que tem um porém, cara, porque o UFC também ele faz quem ele quer, né, cara? Eu tenho certeza disso. Fizeram o Rosas aí, o moleque num segundo ninguém conhecia. Já deu uma brochada um pouco, né? Exatamente. Porque às vezes não dá pra fazer milagre. A hora que te bota pra lutar ali, se tu não conseguir... O Sean O'Malley deu super certo. É verdade. Desde que o UFC abraçou, o menino soube trabalhar ali as mídias dele, alcançou um público e hoje tá aí lutando pelo cinturão, entendeu? O que você acha que rola dessa luta dele com... O Aljamain é muito mais atleta que ele. O cara tá numa fase, meu irmão, que... vez, o Dustin Poirier... aí também, cara, foi uma luta, sinistra. Cerrudo é um exímio competidor. E era o que eu ia falar agora. Uma vez eu ouvi o Dustin Poirier falando um pouquinho antes da luta do Charles, que os caras já estavam naquela, né? Pô, finalmente a tua hora chegou, né? Como se o Dustin já fosse o campeão antes da luta, né? E o Dustin fez assim, cara, não é simples assim. O Charles tem uma coisa que muda muito a cabeça e a confiança do cara, que é aquele cinturão na cintura. O cara, quando entra na luta campeão, é mais um obstáculo que eu vou ter que atravessar, porque a confiança do cara tá lá em cima. É verdade, troca uma ideia. Lógico. Não, minha visão é pra cima do Moreno também. Exatamente. Não, realmente. E é a parada do Sterling, cara. É a parada do Sterling, bicho. Esse cara nunca foi esse bicho que ele é agora. Nunca foi, cara. Sempre foi um cara duro. Mas, porra, quem que ia postar que o cara ia ganhar do Cerrudo ali, do jeito que ele ganhou? Ele deu queda no Cerrudo e o caralho, porra. Agora essa luta com o Show. Eu acredito que o Sterling tá muito mais que o O'Malley, né? Também acho. Apesar de que o Sterling tá passando mal pra bater peso aí, né? E você vê que ele não se cuidou nem um pouco, né? Que 2 dias, 3 dias depois apareceu uma foto dele, ele super fora de shape, assim. Então... Depois da luta já? Depois da luta. Ele, tipo, pesando 169 pounds. Assim. Foda, né, cara? O cara corta com 80 demais. quilos, entendeu? Assim. Cara, isso não é saudável, né? Não é mesmo. O cara nunca... A verdade é assim, tipo, agora tá funcionando, mas não é duradouro, né? Não é cada corte de peso drástico desse aí, ele perde um pouquinho pro futuro. Ali, né? É uma coisa que eu tô muito profissional também com a minha alimentação. Já não bebo álcool, deve ter uns 6 meses. Né, que eu nunca bebi, né? Falando assim, parece até que eu bebo. Mas assim, eu gostava de tomar uma cerveja. De vez em quando, né? Cara, é uma coisa que ajuda talvez na mentalidade, assim, você bebe uma cerveja, você relaxa, você tranquiliza. Mas aí 6 meses pra cá eu falei, minha esposa também me incentivou, eu incentivei ela, a gente falou, não vamos beber, então não vamos beber. Tua esposa treina também? Ela treina, ela faz crossfit, faz jiu-jitsu. Ela é bem ativa também, né? Legal. A gente tem os moleques também, os moleques são super ativos também, já fizeram futebol, natação, jiu-jitsu. O mais velho tá fazendo Muay Thai agora. Tá com quantos anos? O mais velho tá com 12, faz Muay Thai agora, que tá
Amarradão no treino. Curte suas lutas, assistir você lutar. Estão amarradão. E você como pai, assim, tipo, sentar pra ver uma luta com teu filho é irado? Pô, eu acho mais irado é ver eles competindo, né? Ah, mas eu acho que tem uma parada assim de tipo, dele entender. Não, eles super entendem. Não, dele entender o que você faz e quem você é. Sabe assim? Tipo, ele fala, caralho, meu pai é foda. Você pensa, tipo, como se você fosse um moleque, entendeu? Mas ele pensa, cara. Na escola, ele fala, meu pai é um fodão do UFC. Não, cara. Ah, eu falava pra todo mundo. Eu sou super humilde com eles. Eles vão na minha linhagem, assim, a gente, sabe, eu tento passar muito valores pra eles, sabe? Legal. E é o que eu falo, eu curto muito mais ver eles, tipo, o meu mais novo vai ter competição agora no sábado, ele é goleiro de futsal. E, pô, estamos amarradão lá em casa, lá, já estamos na expectativa que vai ter essa competição, ele agarra muito bem mesmo. Se o pessoal depois ver lá no meu Instagram, lá, buscar ele, Zila Zord, que é o meu filho. Tá. Cara, da hora, cara, eu fico, sabe... E eles têm essa parada de competir, então, essa vontade de competir, novo, assim? Ele consegue ser mais frio na competição. Eu acho super interessante nele, isso é um ponto muito forte. A gente super nervoso e ele consegue se concentrar e focar no que ele tá fazendo. Que barato. Pô, ele foi campeão estadual aqui da Flórida com um time de... Caramba, que massa. Mano, os moleques jogam muito, é um prazer ver esses moleques jogando. Meu mais velho fez flag football, já fez competição de jiu-jitsu também, aí eu vi que ele sentiu um pouco mais, entendeu? E parece muito comigo, eu pareço muito mais com meu filho mais velho do que com o mais novo, assim. Por isso que eu dou até mais bicada com ele. Né? Ele se parece tanto, eu já sei o que ele tá pensando, na merda que ele tá pensando. Eu já fico, não faz isso. Mas, pô, cara, amarradão, cara, eu sou muito pai mesmo, fico felizão. Meus melhores amigos são meus filhos. Que irado. Eu procuro ser o melhor amigo deles também, entendeu? Ouço eles pra daqui a pouco eles me ouvirem também, 12, 9 anos. E tu vai criar dois adultos, 2 caras nota 10, tá ligado? Que falta muito pra... Falta muito... Uma conquista muito grande. Falta muito por aí, né? Eles pra cá, né? Ele já fala inglês fluente. Porque nós aprendemos rapidinho, né, cara? E estão me ajudando muito agora em casa, né? Que eles falam muito inglês. Teu inglês é bom? Meu inglês é horrível. Não, tu fala. Não, mas é horrível. Não, mas tudo bem, mas tu acha que de falar já é... O único inglês que eu estudei foi o do colégio municipal. Então você pode imaginar. The books on the table. Tipo isso. E nunca fui bom. Porque nunca me interessei. Vou aprender inglês. Mas, eu via muito filme legendado com meu irmão. Então, o inglês que eu sei é de ouvir o cara falando e lendo a palavra e saber que aquele som é aquela palavra. É o inglês que eu sei. E tento manter isso, né? Tento conversar bastante também por aqui. Mas é importante, você acha que é importante? Você tem... Não, total dúvida. Por isso que eu falo, mesmo errado eu falo. Não, exatamente. É o cara, que dá um... Manda até um abraço pro Fabiano, o tradutor do UFC, que é um craque, mas eu acho que você falar, você ali, ou passar pelo tradutor, eu acho que a diferença é da água pro vinho, sabe? Não, porque o Fabiano é incrível, ele tá fazendo um trabalho muito bom com os brasileiros, cara. Eu acho que tá, tipo, dando... porque ele consegue falar com a expressão, né? Como se fosse você falando, né, cara? O cara é genial. Exatamente o que você fala, ele não puxa pra nenhum lado. Fabiano é genial. Vou caçar uma Starbucks aqui pra gente... Deixa eu pensar aqui. Pra gente pegar um Dunkin' Donuts, alguma coisa. Tem pertinho assim? Tem. Então vambora. Eu já sei onde aqui. A gente pega aqui na direita aqui. Essa direita aqui já? Não, na próxima. Tá. É lá no final do Promenade. A galera vai saber onde é que é o Promenade. Tamo perto, ó. A galera já fica parando aqui com o cartazinho assim, Pantoja, me fala um oi. Não, então, Tem fã que vem batendo na porta, já passou por essas coisas? Não? É maneiro que bastante fã manda coisa pra TT. E a gente pega, assina, né, manda de volta os cartãozinhos, né, Panini. É bem legal essa interação. Cara, e a gente tava falando do você falar inglês no octógono. Isso. A gente vê muito fã falando, pô, o cara tá falando inglês. Cara, aquilo é importantíssimo pro cara, velho. Eu acho também. Sabe? E mesmo quebrado, cara. Tipo, você fala, meu inglês é horrível, mas foda-se, tu pegar lá e falar assim, ei, motherfucker, I beat you. Até você às vezes esquecer de falar português, porque é sempre bom você falar, eu falo em português aqui, obrigado. Às vezes não dá tempo, você tá na TV ali aberta, entendeu? Mas eu acho que o fã brasileiro, antes de cobrar, o cara não falou português, vai seguir o cara no Instagram, entendeu? Exatamente. Vai, sabe, ver uma matéria do cara no YouTube, entendeu? Antes de chegar lá e cobrar pro cara falar inglês. Cara, eu acho, vai apoiar o cara
antes do cara tá lá disputando o cinturão. Não. Porque na hora que o cara tá com 4, 5, 6 vitórias, é fácil de torcer. Entendeu? Isso não tem problema. Eu acho que, tipo assim, reclamar que o cara não tá falando português no cage, eu acho surreal isso. Porque o UFC é uma empresa daqui, americana e mundial. Exatamente. O inglês é a língua universal do mundo. O cara tem que fazer aquilo pela família dele, sabe? Pelo ideal dele, pelo sonho dele. Então ele falar o inglês, pode se manter à direita ali já, depois, né? Quando puder. Então ele falando inglês, tipo, vai abrir as portas pra ele. Pode passar legal que é mais lá na esquina. Falar inglês abre as portas, entendeu? Eu ainda peco que eu sou chamado pra muitos podcasts pra falar inglês e eu não me sinto à vontade ainda, entendeu? Mas eu sei que eu tenho inglês suficiente pra fazer esse podcast. Mas eu já sou ruim de marcar qualquer coisa comigo, sabe? Não sei se você sabe. É só 2 anos que a gente combina. E aí, sabe. Vamos? Você fala, vamos. Mas cara, eu acho que, falando sobre aquele negócio, falando sobre ser campeão, que eu falei no começo, eu acho que essa é a minha mentalidade, tipo assim, eu tô muito focado no objetivo. Eu percebi isso. Pode entrar. E é importante respeitar isso do cara também, entendeu? Tipo... Sabe, muita gente falou que eu ia chegar, antes de eu pensar em chegar, entendeu? Muita gente falou que eu ia ser campeão do UFC. E são pessoas que eu tenho certeza que falaram do coração, entendeu? Não falaram por falar, entendeu? Sim. São pessoas que podem seguir. A gente vai virar na esquerda. São pessoas que têm propriedade para falar isso comigo, entendeu? Que realmente acham, não tô falando para te agradar, exatamente, né? São pessoas que me ajudaram a chegar, por exemplo, entendeu? Então, e hoje eu posso dar isso de volta, entendeu? Só de eu ter a oportunidade de lutar, eu sei que já é uma coisa imensa, entendeu? Mas eu não vou me conter com isso, sabe? Pode quebrar. Pronto, aqui escreve. Chegaram a falar alguma coisa depois da tua lesão, de tipo, pô, não vai voltar igual, não vai ser a mesma coisa, ou... Acho que ninguém quer saber de mim não, Rafa, sendo bem sincero. É mesmo? Sabe, a gente tem muito pouca visibilidade, pessoal do Flyweight, entendeu? Eu acho que o UFC poderia trabalhar um pouco mais nisso também, em dar essa visão para a categoria, uma categoria que é super boa. Vamos fazer o U-turn aí. Uma categoria boa, explosiva, que tá dando... Ah, tá ali. Tem drive-thru? Ih, não tem, Rafa. Será que não? Sujei a gente. Sujou a gente? Será que a gente acha uma com drive-thru? Então, vamos então. A gente acha que Eu esqueci, cara. Senão a gente tem que parar a gravação. Não, vamos que vamos. A gente vai e passa, estamos tranquilo. Vou continuar essa avenida aqui, ó. Na real... Quer que volta? Faz o U-turn. Faz o YouTube. Primeira semana nos Estados Unidos, eu vim pra cá achando que eu queria porque queria entregar jornal. Porque alguém me falou que era legal entregar jornal. Eu falei, caralho, quero entregar jornal. Aí cheguei com um amigo que já tinha arrumado uma parada pra eu entregar jornal, né? Aí eu fui lá no jornal, o cara tava com o braço quebrado e precisava de alguém pra dirigir ele na rota do jornal dele. Aí tô lá dirigindo. Puta, 20 anos atrás. Só pra entender que eu queria jornal nessa época. Então, exatamente, 20 anos atrás, lá em Massachusetts isso. Aí o cara vira e faz assim, ó. E a gente tava numa avenida grande assim, cheio de outdoor, de, sei lá, de filme, de show e tal, né? Aí o cara falou assim, ó, tu passa a placa do YouTube e aí você já vai virar à esquerda. O cara era brasileiro? É, brasileiro. Aí eu falei, porra, beleza, né? E eu tô lá procurando os outdoor, procurando o outdoor do YouTube, né? Da banda. Cara. Aí eu tô indo, o cara... Totalmente fora da rota. Passou. Eu falei, cara, não passou não, cara. Ele falou, não, porra, ali. Aí era o U-turn. Aí eu falei, tu passa ali a placa do YouTube. E eu procurando o YouTube. Imagina, 20 anos atrás, pô, não tinha foda, cara. Não tinha nada, era mapão, cara. Era só nas placas. Era mapa. Vamos cair aqui na Wiles, aqui, ó, na direita. Direito? Cara, é foda, perrengue. Cara, como é que tu veio parar aqui nos Estados Unidos? Por quê? Nos Estados Unidos ou na Flórida? Valeu a pena, a gente sabe que valeu, porque a gente tá acompanhando, mas... Então, meu primeiro pé aqui nos Estados Unidos foi quando eu fui lutar o RFA, que era do Ed Soares. Antes de ser o LFA. Hoje, eu fui lutar o RFA. Eu ia lutar... Eu fui lutar pelo cinturão. Eu fiquei 1 mês dormindo na Black House, na Califórnia. Caraca. Ali perto de Compton. Eles mudaram faz pouco tempo de lugar. Na Gardena. Eu não sei se é o mesmo, nunca foi. Compton, se alguém procurar aí, é uma das áreas mais perigosas que tem de Los Angeles.
Campton. E eu fiquei um mês dormindo lá na academia, me consagrei campeão da RFA, voltei para casa, fui chamado para lutar o RFA contra o Legacy, que Legacy era o antigo evento que é do Mick Maynard, que é o matchmaker do UFC. E aí fizeram o Ed contra o Mick, né, o RFA contra o Legacy. E lutadores do plantel da RFA contra lutadores do plantel do Legacy. Acho que foi a primeira vez que teve essa combinação de promoções, né? Sim, tipo... E aí eu, como campeão da RFA, enfrentei o Damaso Page como campeão do Legacy. Damaso Page era um nome, pô, super conhecido. Ele tinha lutado pelo cinturão com o Demetrius Johnson. Era o Anjo da Morte. Eu fiz luta de cinturão, 5 rounds. Eu peguei ele no segundo round e botei ele pra dormir no triângulo. Caraca. E aí volto pro Brasil, volto depois de novo pros Estados Unidos pra lutar o TUF, cara. Só que aí eu voltei pro TUF, fiz tudo certinho. E aí o que acontece? Quando eu chego lá pra ficar no TUF no alojamento, não tinha mais cama, tava tudo alugado na parada. E não tinha lugar pra eu ficar, né? Eu ia me preparar na Black House de novo pra fazer meu treinamento pra chegar no TUF. Né? Mais perto ali, eu fui lá e tudo. Aí eu fiquei, pô, não tem mais lugar pra mim, quer saber, eu vou pra casa, vou pro Brasil, vou ficar lá perto da minha família, vocês estão de sacanagem comigo, ninguém me ama nesse lugar, sabe? Você já bateu isso com você? 100%, 100%. Aí, só que aí, cara, veio uma senhora assim que me conhecia da academia e falou, não, você vai ficar lá na minha casa, você vai dormir lá no quarto do meu filho. Que isso, cara? Eu conheci ela, tinha 2 semanas. Ela falou, não, você vai ficar lá na minha casa, lá, você vai ficar com meu filho, você tem o seu sonho, você vai lutar pelo negócio. E eu fiquei um mês na casa dessa senhora, dormindo com o filho dela de 7 anos, né? O marido, claro que concordou com ela e tudo mais. Mano, são coisas assim que me impulsionaram pra frente. Que loucura isso, que fizeram com que eu continuasse, que eu lutasse. E aí eu fui pro TUF, fiz a primeira luta com o Moreno, 10 dias depois eu luto com o Kai Kara France. Aí depois eu lutei com o japonês fez uma luta bem enrolada lá, conseguiu ganhar por pontos, né? Rolou bem, sabe, segurando, travando. É uma luta bem chata, tanto que eu fui contratado depois pro UFC e ele não, entendeu? Mas aí, assim, minhas primeiras 3 lutas no UFC foram 3 corners diferentes que eu tive. O primeiro corner foi o Cerrudo com o Capitão, o segundo corner foi o Marcel, um amigo meu, com o Daniel Vohan, que já foi treinador do Anderson Silva, que eu conheci na Black House, e eu pedi pra ele ir comigo, e ele tava na Europa, ele foi junto. E o meu terceira luta foi outro corner, que foi um treinador meu das antigas, Peterson Mello. Até chegou a lutar o Mac, é um lutador das antigas. E por que esse eu tava meio perdido, entendeu? Entendi. Eu não sabia pra onde eu iria. Né? Tinha o Cerrudo, a equipe dele, só que meio que eu não gostei do Arizona, muito quente, não era minha vibe ficar ali. E aí eu luto em Boston, perco uma luta e encontro o Parrupinha lá, falo, pô, Parrupinha, eu quero ir pra American Top Team, eu quero ir lá treinar contigo. Aí ele falou, pô, me dá 2 semanas, só que eu tinha ido pra luta, né? Eu tava com a roupa de uma semana ali. E aí, onde é que eu fico? Aí eu liga pra um, liga pra outro, eu fiquei na casa de um amigo. Mesma coisa aconteceu. Um cara que não me conhecia, abriu a casa dele pra mim, dormi na casa dele durante 2 semanas, até eu conseguir vir pra cá, pra Flórida, onde eu fiquei na casa de um primo meu, que eu ficava na casa em Copacabana, mas ele tinha se mudado pra Flórida e eu ficou 2 semanas aqui, até o Parrupinha conseguir esquematizar tudo pra eu ir, que eu até então ninguém me conhecia, né? Sim. E aí eu consigo entrar na American Top Team. 3 meses depois da American Top Team foi minha primeira luta com o Breno Moreno. E onde eu quero chegar com isso que eu agora tenho 5 anos de American Top Team, né, cara? Falam muito que ele evoluiu, não sei o que, desse tempo pra cá. Então a minha evolução também foi muito grande. Evolução por evolução, eu sou mais a tua, puta que pariu. Caraca, que história maluca, cara. Que história maluca. É muito louco você ver. Todo mundo tem uma história, né? Que vem quando vem pra cá, assim. Você é bastante amigo do Natan? Claro, pô. Cara, eu tava conversando com o Natan, sem saber da história dele. E aí eu falei, porque eu morei em Boston. Ele, eu já fui em Boston, não sei o que, não sei o que lá. Pô, teve um inverno, a gente foi lá raspar neve, não sei o que. E eu falei, hã? Como raspar neve? Ele falei, não, como é que eu boto aqui Starbucks pra drive-thru? Não sei, porque cara. Tem vários, né? Mano, a história do Natan e do Rauch é a coisa mais incrível que tem, bro. É muito louca, cara. Os dois estavam, tipo, o Natan, eu lembro que ele tava com a moto emprestada, acho que era do Rauch, indo trabalhar na construção, e nesse meio termo ele entra pro PFL e ganha esse $1 milhão, brother. Essa aqui tem, ó.
Então vamos lá. Ó, o Waze mostra, ó. Eu também não sabia não, ó. Olha lá, um site service tem um carrinho. Você entende isso, que o Nathan é uma prova viva, assim, de que pode dar uma gerada. E graças a Deus tem o PFL que fez esse formato, que beneficia, né, todos os lutadores, assim, em questão, entendeu? Podia ter feito isso. Não, mas tá tranquilo. Acontece. Sem moral aqui. Tô com pantoja, hein? Ih, eu fui pro lado errado. Ah, não, não, tá certo. Não, não tá certo. Acho que eu tenho que ir pra trás. É, pra trás. O Waze também tem dessa, né? Não, o Waze tá me mandando dirigir uma milha pra fazer um... É que essa área aqui é nova também, a gente não perdoa, né, cara? Pô, essa áreazinha aqui é muito boa, cara. Vou te falar. Tá feliz aqui, cara? Demais, velho, demais. Solzão quase que o ano todo. A praia tá ali do lado. Consigo dar um mergulho direto. Eu vim de Nova York aqui pra Flórida e a gente tá feliz, cara. Tá bem feliz. Não, a qualidade de vida que se ganha é... 7 meses de frio lá, cara. Não dá pra viver mais lá, Os menininhos que chegaram no meu condomínio, os moleques não sabiam jogar bola, não sabiam andar de bicicleta. Meus filhos ensinaram tudo. Vieram lá de cima? Puta, foda. Porque a gente não saía de casa. Não sai, é muito frio. Ó, hoje eu recebi um alerta que minha casa tá lá ainda, tá desenrolando a venda. E hoje eu recebi um alerta que tem um freezing watch. Vai gelar tudo. Meu irmão, tá 1 grau lá hoje. E aqui tá 90. Tipo, é direto assim. Cara, é loucura. Não, e a gente nem chegou no verão. Mano, no verão aqui, 4 horas da tarde, bro, não dá pra ficar fora de casa. Tipo, mas tá bom, eu prefiro ficar assim do que... Porque, cara, as meninas acordam cedinho, vai andar com o cachorro. Minha mulher e minha filha junto, dando uma voltinha no condomínio com o cachorro de manhã. Prazer, né, cara? Pô, é uma alegria de viver que a gente nunca viu. Eu sempre morei pra cá. Eu morei em Boston, depois Nova York. Não, eu acho que a gente tem mais isso, talvez porque seja brasileiro, latino, tem aquele negócio de sangue quente. Mas ficar no frio, velho, não dá, velho. Não dá. E o frio tá estendendo também, cara, porque... Casaco. Mas essa época aqui, acho que vai rolar uns furacão aí, cara. O frio lá tá assim, tipo, a gente vai de... outubro, no Halloween já tá frio, ou seja, final de outubro. E agora, meio de maio, tá frio. E não esquentou antes. Então tá assim, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 7 meses, pô. São 7 meses, bicho, não dá. 7 meses enfiado em casa, assim, tipo, não dá vontade de sair. Porque... Não, cara, mas você vê que Estados Unidos, cara, te dá muito, né, cara? É inacreditável, velho. A gente vê as coisas acontecendo aqui, a gente sabe que o Brasil poderia ser o mesmo, sabe? Poderia ser o mesmo. Tua família tá toda no Brasil? Você tem parente aqui? Minha família secundária, sim, né? Minha mãe, meus irmãos. Mulher e filho estão aqui, né? Cara, eu aprendi muito com a minha esposa, sabe? Tipo, focar na família primária, né? Que é o caso dos meus filhos. Né? A gente, pô, cara, um dos meus objetivos maiores agora é, tipo, ver eles no college também. Você conheceu ela aqui? Não. Minha esposa eu conheci lá, ela me buscou lá, cara. Eu já conheci ela, a gente já tinha uma relação quando moleque, 15 anos. Só que ela não... Eu era estranho, imagina eu com 15 anos. Namorico. Cabelo grande. Roqueiro? Meio roqueiro, meio grunge, meio emo, meio tudo assim. Só queria sair na porrada. Muito doido. Puta partidão, né? Entendeu? Mas aí rolou. Tipo, não vou apresentar pra minha família nem fudendo. Só que o que acontece? Eu falo pra ela, eu nunca tive namorada antes dela. Eu sempre, tipo, tava muito mais focado na minha carreira do que qualquer outra coisa. E é uma coisa natural, nunca foi forçado nem nada. E eu tava numa época que eu tava, tipo, treinando, trabalhando de garçom no restaurante. Era um carnaval, pô, na minha cidade, carnaval, bomba, lota lá. E ela me mandou uma mensagem pra gente se encontrar de novo, não sei o que, e daí, cara, já estamos 11 anos juntos quase. Que massa. Já vai fechar 11 anos e, brother, nunca mais separou. Só quando eu tive que vir pra cá, né, cara? Um dos maiores sacrifícios que eu e ela fizemos foram várias vezes a gente estar longe um do outro, né? Quando eu vim pra lutar na RFA, quando eu vim pro TUF, com algumas lutas. Na última vez agora foram 8 meses que eu fiquei aqui. Eles Caraca, por uma pessoa como eu sou super apegado aos meus filhos, à minha esposa, cara. Tinha momentos que eu já não sabia como é que eu ia ser de novo, sabe? Pô, será que eu ainda sei ser pai? Será que eu ainda sei ser marido? Porque 8 meses... É muito tempo, né, cara? Não são só 8 meses, são muitas semanas, são milhares, né, centenas de dias. E com criança pequena ainda, cara,
o tempo voa, né, bicho? Pô, E meus filhos sabem desse sacrifício também, entendeu? Porque fui pra eles também, né? Teve uma época que a gente, pô, quando estourou a pandemia, eles tiveram que voltar pro Brasil. Porque o UFC fechou, tudo fechou, não sabia quando eu ia lutar de novo. Uhum. E quando eu lutei lá em Abu Dhabi, na bolha, eu perdi pro Askarov. Uhum. E aí eu falei, pô, não tem como a gente segurar mais aqui nos Estados Unidos. Então a gente volta pro Brasil, mas depois eu consigo trazer eles de volta, entendeu? Porque sempre foi o nosso objetivo, sabe? Pra ficar aqui tem que tá ganhando, né, cara? Porque é foda, né? Vida custo tipo, em dólar aqui fica pesado, né? E se você estivesse no Brasil, você estaria com uma vida, né? Você estaria numa classe média alta. 100%, exatamente. Aqui a gente é classe média baixa. Pô, tu lutar 2 vezes por ano aqui, tu tá na classe média baixa, exatamente. Mas, pô, classe média baixa aqui, pra mim, no caso, vale muito mais. Você vive muito melhor, exatamente. Eu tenho a segurança dos meus filhos, eu tenho um poder aquisitivo maior do que se eu tivesse lá, talvez. Eu estaria muito mais propício a ter riscos lá. Meu irmão, eu conto pros caras, falo assim, tipo, o valor de parar num semáforo com o vidro baixo e o braço pra fora, assim, sim. E não pensar, não é que você faz de propósito. Com relógio, você não pensa porque não existe o risco, entendeu? Então, tipo, isso conta muito, cara. Eu falo, minha esposa, a gente foi no Brasil agora no UFC Rio, a gente fala, chegou, ó, modo Rio ativado, a gente tirou o anel, tira tudo, cordão, né? Foda. Uma pena, né, cara? Porque o Brasil é muito bom. Não, bom demais. O Brasil é muito bom, comida boa, os amigos. O problema realmente é a infraestrutura do Brasil que sempre tá deixando a desejar, né, cara? Eu acho que até pros eventos tá ficando pesado vir pra lá. Os caras estão falando que o UFC tá querendo voltar mais pro fim do ano e tal, mas não tenho... O Malhadinho deixou escapar semana passada isso pra mim. Cara, o cara tá foda. O cara tá foda. Pô, ele lutou com o Jairzinho, eu comecei a conversa e falei, cara, eu não quero, ainda mais eu, que não tem nada a ver com a história, eu falei, eu sou a prepotente, mas eu vou falar a real. Eu falei, foi mais fácil do que a gente pensou, né, cara? E você falar que lutar com o Jairzinho vai ser fácil, tu tem que estar meio maluco, né, cara? Sabe chão, irmão. Eu acho que tá com uma mão no cinturão. Não, e aquele cara... Tudo bem que tem que saber botar o cara por baixo. Mas o atleticismo do cara... O cara tá virando uma curva. Você vê, pô, tu tem lá o Renan treinando com você lá. O futuro dos pesados são esses caras aí, cara. Os caras grande, ágil. Não, e realmente tá acontecendo isso. Antigamente, você não via tanto peso pesado treinando assim como estão agora. É verdade. Posso te falar, hoje em dia, peso pesado treina tanto quanto o peso leve, entendeu? É verdade. Tá dizendo que é aqui. Eu tô vendo ali, ó. Vamos ver ali. A gente tá procurando uma Starbucks. Aqui, ó. Isso aqui é Starbucks. Drive-thru, achamos. Pronto. Caraca, dá uns 25 carros na fila. Ih, moça, desculpa, te cortei. Isso não é drive... Isso não o drive-thru. É Mac, isso aí. É nada, é Starbucks. Não. Aqui, ó. Cheio de lanche ali, ó. Não, mas é aqueles... com KFC, eu acho que é Starbucks KFC. Será? Não, mas tem café. Café tem. Aqui tem muita gente mesmo. Mano, então, o Malhadinho chegando agora com esse estilo de luta de botar pra baixo. Você viu que ele botou o Jorginho pra baixo, cara? Aí eu boto logo, ele botaria o John Jones pra baixo, então? Então, na casa alta logo. O John Jones é outra pegada, né, cara? Porque ele tem o wrestling de baixo. O John Jones é outra pegada. O John Jones é um cara ímpar, né? Acho que a barra do John Jones é muito alta. Vamos botar quem seria o próximo pro Malhadinho? Não, mas eu dizendo, tipo... Eu não vejo um outro cara pra dar trabalho pro Malhadinho ali, não. Talvez o Blades. Ganhou agora. O Pavlovich. Isso. Caramba, mas eu não sei se ele tem chão bom. Exatamente, né? Eu tô dizendo, entendeu? Os caras chegam na cabeça ali e o cara pode ganhar dele tranquilo, então. Porque o peso pesado tem aquela parada do... Fica ali, analisando, esperando, né? O Pezão, que é um striker, botou o cara pra baixo no último round. E botou uma pressão, né, cara? Porra! Foi legal ver essa mudança de nível dele. E mostrar que ele tem recurso também. Sim, mas aí o cara, por exemplo, um cara que nem o Pezão, cara, se ele perder um pouco do peso e ganhar um pouco no cardio, será que não ia fazer uma puta diferença pro
pro jogo dele? Mas eu não vejo ele com falta de cardio, irmão. Não vejo, irmão. Mano, eu tô te falando. Não, mas é só pelo ritmo, entendeu? O peso leve. Se eu tivesse feito a luta que ele fez com o cara, eu com certeza estaria exausto no final. Verdade. Isso tem muito também, né, cara? O jeito que tu leva a luta também. É o que eu falo, tipo assim, mesma coisa. Às vezes lá na academia botam 2 caras pra eu treinar. Um em cada round. Porque se eu fizer com talvez um cara. Mas também não sei, entendeu? Porque quando eu boto energia num cara assim, pra eu realmente dominar ele por completo o tempo todo, por mais que eu seja o dominante, eu vou cansar também, entendeu? Vai abrir margem uma hora, entendeu? É complicado. Mano, mas lá também tá cheio de heavyweight, cara. Tem uns caras muito pesados, muito bons lá. É aquilo, um pouco voltando pro começo da nossa conversa, né, cara? Tu tá treinando, provavelmente, se não for o melhor, tá entre os... Eu não consigo ver um lugar melhor, na verdade. A gente tem lugares muito bons, onde o Durinho treina, por exemplo, é um puta lugar bom de treinar. Hoje em dia tá muito... Mas... Tem muita informação, então você consegue treinar, você consegue... A Jacksons era um lugar muito bom, mas eu não sei como é que eles estão mais, né? Tipo, a Jacksons, depois que o Novo México? A Jacksons, eu acho que deu uma galera de lá, meio que aposentou, John Jones saiu. Eu acho que é isso, cara. Hoje em dia você vê muito mais academias, com bastante atletas, academias, tipo assim, top mesmo, com equipamentos de primeira, com um ou outro atleta de primeira. O que eu falo é que lá na TT tem muitos atletas de primeira, né? Ranqueados, né? E campeões também, entendeu? Lá na academia e nos principais eventos, eu tenho certeza que na América Top Team é onde mais tem. É onde mais tem, sem dúvida. Mas é o que eu tô dizendo também, tipo assim, hoje em dia você come informação, um treinador que é bom sabe ver aquele negócio, botar na prática. Então, mano, MMA pra mim tá crescendo ainda mais. Eu acho que só tem a crescer ainda mais, entendeu? Estão abrindo novos mercados. Eu tô sentindo falta de evento na China, né? A China é um grande mercado. Mas eles estão preparando, eles estão fazendo um PI lá, né? Eles estão construindo... Não, já tem, né? Já tá pronto? Já tem um tempo já. O que tu quer? Pega aí pra mim um cappuccinozinho mesmo. Um cappuccino? Hi, can I have um negócio de sugar aí pra nós. Sugar ou adoçante? Não, sugar. Sugar. Can I have a cappuccino 20? 20 cappuccino? Yeah, and Trent iced coffee, extra cream, no sugar. Trent iced coffee? Yeah, on the cappuccino you can put sugar, okay? Regular sugar. Alrighty, so like how many packets of Two. White sugar? Yeah, no, brown sugar. Brown sugar, 2 brown sugars. 2 brown sugar. Anything else? No, that's gonna be all. Alright, it's gonna be 1070 at the window. Thank you. Achamos um drive-thru. Aprendemos a olhar no Waze como que acha. Como é que tá lá em Orlando lá? Cara, tá muito bom. Puta, a mulherada vai direto, né, cara? Eu não vou. Fizeram um anual? Eu não vou, fizemos. Tem um anual da porra toda, da Disney, da Universal. Eu sou pilhado em parque aquático, parque assim de montanha-russa, eu sou meio cagão. Mesmo, cara? Não cagão, mas eu não me sinto bem, tipo... Aquela pressão assim, eu fico passando mal, minha pressão baixa. É mesmo, cara. Minha filha é louca com montanha. A gente vai. Eu tô sentindo que eu tô ficando velho pra montanha russa. Mas pra ficar velho é foda. Eu sou amarradão, descendo tubo água lá, deslizando a aguinha. Esse é a hora que você estiver lá com teus moleques, me liga, cara. Minha filha tem 11 anos também. Bota a molecada pra brincar lá. E ela treina? Ela tá treinando jiu-jitsu lá no Jacaré. Na academia do Jacaré. Tá curtindo. Ela fez jiu-jitsu quando ela era bem pequenininha. E agora... É o que fala, a Flórida é um Brasil. Mesmo, e agora voltou, cara. Meu condomínio ali, acho que 30% dos moradores são brasileiros. Mesma coisa no meu. Aquela área que eu tô ali de Winter Garden tem muito brasileiro. Orlando tem muito brasileiro. Você acha que tem espaço pra crescer Orlando ali ainda? Tem, cara. Tá você em volta, né? Tipo, eu não moro em Orlando, eu moro a meia hora de Orlando. E você tá, porra, muito louco, né? A gente nunca vai em Orlando. A gente vai em Orlando só pra ir no parque. Né? Elas vão ainda, nem vou, cara. E Miami, mesma coisa Miami aqui, brother. Eu não desço pra Miami quase nunca. Pra nada, né? Tipo, você sabe, mas é legal saber que tá ali. De Miami, né? Vem pra praia aqui. Porque é mais tranquilo. Aqui é como se fosse um subúrbio. Subúrbio de Miami, sim. Vocês estão o quê? 40 minutos de lá, não é isso? Maravilhoso, irmão. Pô, a gente se viu no UFC lá, né? Do... O UFC Miami. Ou agora, né? A gente se viu, acho que no de Nova York também. A gente se viu no de Nova York?
Você tava em Orlando? Jacksonville. Você tava em Orlando? Eu tava no The A Rock. gente se viu em Orlando, tava sentado com o Sakai. Exato. Lembra? É. Eu tive no Jacksonville também. Os que estão por aqui eu procuro ir sempre, né? Vai ter no Jacksonville agora, no final de junho. Já não dá. Esse não dá, Não, porque e é falta um pouco pra lutador que eu luta. gosto, é o Topuria, né? Vai ter, tem. Tem O o. moleque lá na última. Tem o Blindado, vai ter o Turman, vai ter a Amanda Ribas, vai ter uma galera legal lá. Maneiro. Vai ter uma galera legal lá. Marcelão é Cara, foda. a gente tá muito bem, cara. O Brasil tá muito bem. O nego fica falando do Brasil, que eu fico louco também com isso. Cara, a gente só tem a Amanda de campeão agora, não é isso? Não, tudo bem. Tem mais alguém? Não. Mas eu digo, tipo assim. Vai ter você. De ranqueados, assim, de lutadores expressivos na categoria. Demais. Cara, eu fiz um post disso ontem. Sobre os lutadores. Daquele UFC, o super UFC que os caras acabaram de. São 5 brasileiros. 6. 8, né? Ó. Nas lutas principais. Eu falei do super card. Isso de um card só, né? Exatamente. Exatamente. Eu falei aqui, ó. A mesma ironia, o cara fez assim, o UFC já era. E aí ele botou todas as lutas fodas que estão pra acontecer e não tem nem a tua aqui, eu acho, ó. Não tem, pô? Porque acabaram de anunciar. Essas daqui são as que os caras anunciaram agora. E aí eu falei, dessas 10 super lutas que anunciaram nesses últimos 2 dias, 6 tem brasileiro. 6 tem brasileiro. Então, pô, eu acho que isso já é um... Eu acho que a gente vai começar a ver uma virada de situação. A gente tem visto o cinturão rodar bastante também. Mas eu acho que esse lançamento do UFC Fight Pass lá no Brasil vai começar a fazer uma diferença. Você vai ver, o Pantoja, a hora que o Pantoja lutar pelo cinturão e tu vai lá, tu ganha o cinturão, aí os caras olham, tem 1 milhão de assinatura naquela... Sim. Por causa daquele evento que o Pantoja lutou, os caras vão falar, caralho, o Pantoja vende, entendeu? Pantoja vende. Mas você vê, a gente nunca sentiu o nosso lutador vender pay-per-view ou trazer uma grana extra pros caras, entendeu? Mas o brasileiro tem que consumir, né, cara? Eu sei que a gente consome, mas tem que consumir mais afinco, né? Eu acho. Questão, entendeu? Hello. Hello. Yosemite. Thank you. Eu vejo que, tipo assim, o bom de ter o Fight Pass é você ter todo o acervo, né? Você tem acesso a todas as lutas que você quiser. Sim. Fora os outros eventos que você pode ver, né? Como o LFA, você vê lá outros eventos também, entendeu? Mas, realmente, o fã brasileiro... Eu acho que o UFC poderia também trabalhar mais nisso para motivar mais o fã brasileiro, entendeu? Mas eu acho que isso vai ser uma coisa, vai acarretar a outra. A hora que os caras começarem a ver... De onde tá vindo esse milhão aqui? Pô, isso aí veio lá do Brasil. Porra! É a hora que os caras vão começar a dar valor, entendeu? Eu tenho certeza que isso vai rolar, cara. Certeza. Do fã brasileiro consumir, do fato que, tipo assim, você pega os caras lá do Cazaquistão, da Rússia, desse lugar, irmão. O lutador uma loucura. mediano na parada tem 200 mil seguidores. Exatamente. Tipo assim, faz muito mais do que a gente faz no Instagram. Exatamente. Acompanhar mesmo. Ele como um super atleta, eles têm essa visão, entendeu? Que a gente só tem no futebol, né? Mas a gente tem uma cultura de futebol, cara. Porque a gente tem aquele... Não é do MMA, a gente é o país do MMA e do futebol. A gente enche o estádio quando o time tá ganhando, e quando o time não tá ganhando, ninguém vai. Entendeu? Eu acho que a gente tem muito disso. Bota 45 mil numa terça-feira, numa quarta-feira. Futebol exatamente. Uma parada assim. Mas a gente trata todos os esportes no Brasil como se fosse futebol. Entendeu? O Guga tá ganhando. E não trata nenhum como se fosse futebol, né? E Guga tá ganhando tudo. Pô, o Brasil é o país do tênis. Sim. Vamos todo mundo jogar tênis. Acabou. O Guga aposentou. Meu irmão, se achar quadro de tênis lá pra você jogar, já é lucro. Fórmula 1. E é um grande problema. É assim pra tudo. Mas é assim pra tudo. O problema inicial tá onde? Na formação desses atletas. Quem é que forma lutador de MMA no Brasil? Ninguém. É a academia de jiu-jitsu, é a academia do Muay Thai. Quem é que forma tenista no Brasil? Ninguém. É um projeto que vai ter... Mas é porque não tem o... Exatamente. Exatamente. Problema governamental. Eu entendo o que você está falando. A gente só é campeão de bola porque cada esquina do nosso país tem alguém jogando bola. Mas é porque o interesse está ali também, né? Exatamente. Porque... essa... Um balde de cappuccino aqui pra caralho.
entendeu? Mas eu acho que no caso do UFC, saúde, a gente vai... Saúde demais, pô, prazer, uma honra. Não, eu falo isso porque, tipo assim, é um problema de incentivo, entendeu? Lá na base, entendeu? E que a gente não tem e que nunca vai ter no quesito luta, entendeu? Hoje em dia a gente tem muito mais, a gente vê os irmãos Minotauros montando projeto. Eu também já tive um projeto na minha cidade, entendeu? Mas é por isso que outros países são muito mais desenvolvidos. Tipo assim, eu falo um negócio de luta, se você pegar a luta lá na Rússia, lá nesses lugares, é bem super valorizado, entendeu? Os caras têm um match lá, tem a academia que ganha dinheiro do governo, entendeu? Tem apoio, né, cara? No Brasil a gente não tem apoio, né? Pra nada, cara. No esporte nenhum tem. O futebol tem apoio, tem muita cobrança. O futebol tem. Nossa, tio. Florida Style. Pô, cara, aqui é uma selva. Isso é uma coisa que a gente não tá. Que é sinistro mesmo. Que a gente não tá acostumado ainda, cara. A gente tá. Mas é uma coisa, cara, que até que me ensinou foi o Ed, cara. O Ed Soares me contou logo quando eu cheguei aqui com ele. Ele falou: pô, Alexandre, eu tenho o maior orgulho de pagar meu imposto aqui nesse país, porque você vê o imposto na rua, entendeu? Você vê a grama parada da rua, irmão. Você vê o asfalto todo liso. É verdade. Sabe? Você vê tudo caminhando certo, entendeu? Então esse dá um prazer de você pagar realmente seu imposto. Você vê a valorização que tem nas coisas, entendeu? É verdade. E funciona, né, cara? E funciona. Eu acho que a gente vai chegar nessa parada da evolução do MMA, de mercado e tal. Eu acho que cara, infelizmente eu gosto da galera do combate, anarquista e tal, mas eu acho que o formato não é interessante para os eventos, entendeu? Porque, por exemplo, esses caras que estão entrando agora, Bellator, TFL, não sei o quê... Sabe o que falta nesse canal? Eu falo porque era uma parada que eu tinha raiva, né, bro? Porque eu não tô nem aí, mas eu queria estar aí pra isso, entendeu? Porque eu já mencionei, porque você não vê um programa, cara. Você vê, tipo assim, tem 3 programas que os caras fazem. E aqueles 3 programas vão se repetir pro resto da vida ali naquela grade, entendeu? Uhum. Não tem, tipo assim, um programa... Vamos botar o Rafa na estrada. Toda semana você sabe que vai ter um programa novo ali. Uma parada diferente, né? Não existe isso, cara. Mas de repente é porque não dá audiência. Como não dá? Eu chego em casa, eu ligo o combate. Mas a gente... Não, mas eu sei que como... A gente vive numa bolha. Anos atrás, eu sempre fiz isso. Como meu treinador. Eu não tô falando que, tipo assim, quem assiste a novela da Globo vai assistir essa parada. Não vai, entendeu? Mas quem gosta de luta, quem já assiste o canal Combate, vai assistir o programa. E vai ficar amarradão de ter o programa. Fala, porra, eu pago o Combate aqui porque, pô, tem um programa maneiro lá. Agora você paga o canal e passa sempre a mesma coisa, pô. Outra vez eu fiquei revoltado, mano. Passaram 3 vezes no mesmo dia o Lyoto Machida sendo nocauteado pelo John Jones. Coitado do Lyoto, cara. Falta de respeito, mano. Falta de respeito. É um canal brasileiro. Qual o motivacional? Aí mostra o... Que botasse os brasileiros ganhando, pelo menos, né, porra? Tem que botar. Bota o McGregor nocauteando o Aldo. Pode falar palavrão? Porra, se pode. Um pau no cu do caralho chegar e falar mal do Aldo, irmão. Porra, vai se fuder, meu parceiro. Mano, foda. Quer falar do Aldo, irmão? É o que eu falo. Esse dia eu comentei num comentário, eu falo, pô, irmão, eu não gosto de cativar fã, brother. Não gosto, porque o cara que chega pra mim e fala, pô, sou teu fã, não sei o que, amanhã se eu der um golpe errado, se eu cansar no gás, vai me... Então, irmão, prefiro nem falar, brother. Quer ser meu fã? Você vai ser meu fã? Porque eu luto, eu te dou o que você quer, entretenimento. Exatamente. Quem assiste MMA, quem assistia boxe, por que eu gostava de ver o Mike Tyson lutando? Porque ganhava as porra luta. Porque é um cara violento. A gente é primitivo, a gente gosta né, desse instinto primitivo de ver os caras no Coliseu. Quer ver quem porrada, MMA, né? Exatamente. Quer ver isso, então você não vai ser meu fã porque, sabe... Porque eu sou um cara legal, porque eu tenho um corte de cabelo. Você é um cara inteligente, né? Fala, nossa, como o Pantoja fala bem, né? Você vai me ver porque eu vou te entregar o entretenimento que você quer, entendeu? Porrada, sair na mão com o cara, entendeu? É isso aí. É complicado, cara. Mas, ó, eu falo há mais de ano que isso vai mudar a hora que o UFC... A hora que começou esse buchicho do Fight Pass, cara, ele não tem patrocínio...
Não tô ganhando porra nenhuma. Não, é uma ideia muito, super boa. muito Eu pelo concordo. contrário. Já cansei de pedir pros caras virem falar como é que tá indo e tentar fazer uma moral. E os caras não vêm, cara. Os caras não vêm. Segura que você vai falar. Deixa eu falar isso aqui no lance aqui, irmão. Fight Pass do Brasil é a maior parada de todas, brother. Qualquer americano ficaria louco com esse Fight Pass aqui, porque aqui você, mesmo que você tenha um Fight Pass, você tem que pagar o pay-per-view. Você tem que pagar, e a ESPN, E é né? $80. $80. Você tá entendendo? Então você no Brasil, você paga lá, a promoção do início de ano foi a melhor de todas, mas agora você paga acho que é R$25. Não é nada. Você vê tudo, mano. Vários eventos, a grade toda. Então, brother, vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Fala aí, Rafa, o que você ia completar? E eu ia falar exatamente isso, cara. A hora que... A parada que eu tava falando do combate é assim... Os caras estão lá, que nem o deal que eles tinham com o UFC, por exemplo. Cara, faz diferença se você vender... Se tiver 10 milhões de televisões assistindo a tua luta ou tiver uma pra eles? Não. Porque eles vão ganhar a mesma coisa. Faz diferença pro combate. Pro UFC não faz. Agora faz. Agora faz, né? Sim. Entendeu? Agora faz. Agora eles têm Pantoja vai lá. A quantidade de fã que o Meu Brasil. irmão, Pantoja vai lá, dá um show contra o Moreno, vira campeão. Aí tu vai defender teu cinturão. Sei lá, cara, num evento foda. E aí os caras ganham lá. Porque o massa é que os caras souberam fazer. O preço é bom. E é mês a mês. Tem que parar com essa porra de o ano inteiro. No ano inteiro é o caralho. Você tem que fazer. Porque se tu não quer assistir o outro mês, não assiste, cara. Paga o mês. Ainda mais é a realidade do Brasil, cara. Tem você gente quer que não aquela tem. luta X, você... Exatamente. E é o termômetro perfeito. Poatan vai lutar, os caras vão vender 2 milhões de assinatura pra luta do Poatan, os caras vão falar, caralho, o Poatan é foda. Esse gancho. É fã, gosta do trabalho, quer lá na frente reclamar. Dá moral, exatamente, tem que dar moral. É isso aí, entendeu? Tem que dar moral. Caixinha é o caralho, não vai com as caixinhas. Porque quem tá assistindo de caixinha não pode reclamar. Entendeu? Tu tá trapaceando ali no negócio. Não, você tem a caixinha. Entendo perfeitamente também, entendeu? Sei a realidade do Brasil. Ah, mas eu não tenho 20 reais. Mentira. Mentira. Não, tu tem o dinheiro de pagar a caixinha, porra. Mas você não tem o mesmo acesso que a pessoa que tem o Fight Pass vai ter, entendeu? Você só assiste a luta, né? Você só assiste a luta. Mas, pô, eu tenho eu não tenho um Fight Pass aqui, mas eu tenho um negócio que o UFC dá pra gente. Que eu posso assistir todos os meus acervos de luta, e é uma parada irada. É um Fight Pass daqui, só que não passa a luta ao vivo, né? Exato. Eu tenho, não passa o UFC ao vivo, passam outros eventos. Eu tenho acesso, mano, é um acesso gigante a todos os lutadores. Você tem vídeos antigos, mano, é maneiríssimo. Cara, tem as lutas. O que eu acho que falta o Fight Pass talvez ainda não tenha no Brasil, realmente é esses programas, entendeu? Eu acho que é um ponto chave. Não, eu acho que eles têm tudo, eles não têm... Então na estrada você já tá aqui, né? Caralho, já pensou? Você porra, ia ser irado. Ia ser... Quem tava falando isso era o Marcelão, cara. O Marcelão tava tentando cutucar os caras, falar assim, pô, assiste isso aqui, olha que legal, que diferente. Mas e tal. é isso, entendeu? Eu acho que é isso que é o que o fã quer, cara. Ele quer esse lá nosso lifestyle. Você tá entendendo? E ali no canal, entendeu? Ele não quer, às vezes não quer ir buscar no YouTube, não sei o quê. O fã mais né, que gosta mesmo vai buscar. Mas tem um cara que liga a TV, liga lá o Fight Pass dele, quer ver o que tá passando. E pô, eu achava virado quando tinha um passando a guarda, do joinha. Cara, demais, né? Pode crer, é verdade. Ele tinha, pô, irado os eventos. Pô, cara, eu descobri que os caras curtem a resenha, tá ligado? Que é uma parada que não era muito... Quando eu comecei a fazer o MMA hoje, não tinha muito ainda. Acho que o Sexto Round já fazia, o Sexto Round tá na área há muito tempo. Tem o portal do Vale Tudo também, mas aí já é mais entrevista, o Alonso é jornalista. Cara, eu fico louco com as paradas que o Alonso tem, velho. As paradas antigas, assim, no Pride. Aí tem aquela confusão lá do Crazy Horse com o Wanderlei. É um acesso assim, foda. Mas o que eu tô dizendo é tipo assim... eu acho que o Brasil precisa dar uma desplugada um pouco desse negócio formal que o jornalista, o cara não pode chegar aqui e falar, porra, bicho, tu é do caralho, cara. O jornalista não pode. Eles têm um código de conduta que sabe Deus quem criou, que o cara não pode ser ele normal, tá ligado? O cara tem que vestir ali uma capa invisível e falar assim, não, mas temos que quebrar essa barreira, né? Eu acho que você vai fazer uma grande luta. Não, grande luta é o caralho, eu quero que o Moreno se foda, cara. Eu quero que você vá lá e arrebente o cara. E é isso, eu acho que é isso que os caras querem ver. Eu dei uma entrevista uma vez, cara,
Logo depois que eu trouxe o Rickson Gracie, quando eu fiz uma entrevista com o Renzo, lá na academia do Renzo, Pô, é irado, né? que foi do caralho. Tu é um grande fã, né, brother? Sou demais. Direto, cara, assim, é sensacional. Você tá no backstage ali, sensacional, é sensacional. Como o show acontece, né? Que eu sou muito fã do UFC, cara. Eu sou fiquei mais de ano pra conseguir Eu sou fã de ver o UFC. O UFC me credenciar. Me lá e ficar vendo, tipo... Geralmente em evento numerado, que começa a tocar a música assim de entrada do card principal. É foda, né? Aí tu vê o Bruce Buffer assim, as luzes apagadas ainda, ele se aquecendo assim. Eu tenho até um vídeo maneiríssimo, que ele assim, se aquecendo assim, jogando assim a cabeça, como se fosse um... Como se ele fosse lá lutar, né, cara? É a luta dele, né? Entrando em transe assim na parada. Cara, é foda. E eu vejo que o UFC também cuida muito bem do staff dele, sabe? Eu vejo que todo mundo gosta muito de trabalhar no UFC. Verdade. As pessoas estão cara, os caras tratam a gente muito bem, cara. Porra, é outra coisa. Ele segurou todo mundo na pandemia e tudo mais. E aí eu tava falando uma parada dessa, sabe? Puta tipo, presidente, né? Quando o podcast deslanchou um pouquinho, vieram me entrevistar. O que você atribui o sucesso? Foi, cara, é porque é um cara comum que fala palavrão, que come no ar e fala de boca cheia e xinga e torce e fala merda e não tem problema, me fala merda num programa, me corrige no outro, tá tudo certo, cara. Você tem que ser normal, cara. Ninguém, aquela parada de, opa, tudo bem? Opa, estamos aqui hoje com o Alexandre Pantoja, vai lutar pelo... Pantoja, como está o Kemp? Caralho, todo mundo chega, a gente já sabe que o Kemp tá legal, a luta tá marcada, o Kemp tá bom. Não é isso? Mas é que você tem um podcast na estrada e o outside, quando é que vai rolar? Como assim? Sei lá, o Rafa tem um MMA hoje na estrada, tem que ter o MMA hoje lifestyle, tipo, sabe qual é? Tipo, acompanha um dia com o Pantoja. Puta, ia ser irado. É uma parada totalmente diferente. Eu fiz uma parada assim, a gente podia fazer depois da tua luta também. Eu vou vir passar um dia aqui. Eu fiz num dia com o Miquinho, com o Moicano e com... A gente foi lá na academia, fizemos um negócio que chama 3 rounds, que sentava pra trocar uma ideia, bater um papo ali no tatame mesmo, e aí como é que tá e tal. Não necessariamente com... Eu não acho que tem que falar quando tá com luta marcada só, tá ligado? Porra, ali não pode sentar e trocar uma ideia. E aí, o que tá fazendo de bom? Não, era mais botando vários assim, né? Tem uma resenha mais solta. Aí era assim... primeiro round a gente sentava e trocava uma ideia, o segundo round ele me mostrava uma posição de jiu-jitsu, e no terceiro round a gente fazia um rolo e ele tinha que me finalizar na posição que ele mostrou, tá ligado? Cara, vai dar uma risada pra caralho. O Renato e o Adriano, cara, eles são amigos de longa data, né? Vem lá de Brasília, né, cara? Que irado, cara. Pô, sou fã dos caras, cara. Pô, sou fã dos caras. Eu acho que, assim... são caras que só acrescentam pro esporte, tá ligado? E são caras genuinamente gente boa, sabe? O cara não faz aquela mal. Eu fico feliz pra caralho, o Moicano achou o bordão dele agora, né? Moicano wants money. E é isso. Eu falo que ele demorou pra falar, você já viu? Ele falou, cara... Que ele tá sendo ele ao potencializado, ele não tá tentando vender alguma coisa que não é ele. Realmente é aquele cara. Isso não. Será que dá pra ir? Pode. Ele é aquele cara potencializado, né? A gente em resenha já falava com ele, a gente fala que ele é mão de vaca pra caralho. Mas agora ele fala que tá mais tranquilo com isso. Não, ele fala, não, agora eu quero aproveitar a vida, ter um mesmo. Foda. Tá certo, cara, ele falou, cara, eu descobri que, cara, eu luto por dinheiro, cara. Eu luto por dinheiro, não tem mais nada, não. É um evento de entretenimento que me paga, eu vou lá e luto. E aí ele falou, a gente luta por dinheiro, realmente, mas esse já ou é o próximo? Mais na frente. A gente ama o que tem faz, que cara. Ter, né, cara? É um lifestyle foda, né, cara? Não é pra qualquer um, não. Se não entrar na academia ali com tesão de ir pra lá mesmo, né? Então, melhor sair Não fora. É pra qualquer um, não, cara. É um lifestyle muito... É um lifestyle muito puxado, né, cara? Tu tem que amar muito e... Senão não dá conta de continuar, né, cara? Não dá. Não dá conta de continuar. E é o que a gente é. Porque agora, se você parar pra pensar os perrengues que você vive agora, cara, o tanto que a sua vida é foda agora,
E agora você tá onde... Nada, agora não tem perrengue nenhum, meu. 99, tu tem pra caralho. Você não tem o caralho. Tu é brabo, cara. Vocês são brabo demais. Só o teu estilo de vida, cara, o tanto que você é regrado é um perrengue. Pra um cara normal, tá ligado? Pô, velho, uma parada que sempre me motivou muito, né, e há muito tempo, nego fala, o que você tem de admiração? Assim, eu falo, pô, irmão, me admira quem tem que sair 5 horas da manhã pra trabalhar por necessidade, entendeu? Pegar a condução lá de 2 horas. Pensar assim. Por necessidade. Então, você tá entendendo? E essa pessoa volta, né, depois de uma jornada de trabalho, mais 2 horas de condução, chegou em casa, entendeu? E ainda tem que, né, família, o filho ali. Pra mim, essa é a parada, entendeu? Você passou por isso, né, cara? Você de uma passou forma diferente que realmente eu passei, entendeu? Por isso que eu falo, não tem perrengue agora, brother. Agora, tipo assim, realmente, eu me sinto... Por isso que eu vejo que, tipo assim, o cinturão não é uma coisa que vai pesar no meu ombro, brother. Porque eu sou super vitorioso já, tá ligado? Chegar onde eu cheguei, sair de onde eu saí, chegar onde eu cheguei, brother. Ter minha família aqui, meus filhos aqui. Eu consegui comprar minha casa, eu tô pagando ainda, vou conseguir terminar de pagar. Tô morando nos Estados Unidos, eu tenho meu green card. Aqui eu sou uma pessoa que sou chamada de Special Ability. Eu falo isso porque quando a gente aplica pra ter o documento... É um visto de uma categoria especial, né? É um Special Ability. Você faz uma coisa que ninguém outra pessoa no mundo faz, entendeu? Então eu sou um cara vitorioso, não é cinturão que vai me falar isso ou não, entendeu? É verdade. É eu chegar em casa, ver minha família, meus filhos, meu filho come o que ele quer, bebe o que ele quer, veste o que ele quer, entendeu? Minha esposa tá do meu lado, tenho minha família do meu lado. Se amanhã ou depois eu né, tiver que trabalhar de Uber de novo, como eu já trabalhei muitas vezes aqui, né? Eu tava trabalhando de Uber antes de lutar com o Brandon Rival, uma semana antes da luta com o Brandon Rival. Eu tava trabalhando de Uber, peguei uma chuva sinistra, fiquei gripado e aí não sabia se era Covid, se não era Covid. E eu pedi a Deus e eu tava machucado, né? Eu tava com meu ligamento rompido do joelho. Eu pedi a Deus só para que não fosse Covid, para que eu pudesse receber a bolsa da luta. Porque, como eu falei, eu fiquei 8 meses longe da minha família e quando eu voltei para os Estados Unidos, eu consegui trazer eles. O dinheiro apertou de novo, né? Porque eu dei entrada na minha casa e tudo mais. Então, eu trabalhei de Uber, minha esposa estava trabalhando de faxineira aqui. E eu só tinha dinheiro para mais um mês de pagar minha casa, meu financiamento. E né? Tinha que lutar, né? Então, tipo assim, quando eu bati o peso, vi que não tava com Covid nada, eu agradeci a Deus por eu poder lutar e receber o dinheiro da bolsa. E aí eu ganho a luta e ganho o bônus da noite, entendeu? Que irado, né, cara? Entendeu? E aí eu posso me operar tranquilo, fiz minha primeira cirurgia, voltei, né? Tô agora na disputa de cinturão, porque eu mereci, eu não tô de reserva, eu não tô de luta não, agora eu sou. Agora, uma conquista que eu tive foi ver minha foto no banner do UFC. Que irado. Você tá entendendo? E eu tô lá, eu tô no banner do UFC e, sabe, sou vitorioso, irmão. E esse cinturão vai vir coroar isso aí, vai ser a cereja no topo do bolo, certo? Cara, torço demais por vocês, sou teu fãzão. Obrigado pelo papo, o próximo vai ser com o cinturão junto. É isso. A gente vai trazer esse cinturão, botar aqui e vamos passear junto com ele. Vamos levar ele pro café. Fechou? Fechado. Irmão, do caralho, obrigado. Valeu. Falei demais.